Nesta unidade 2, denominada Tipos de Pesquisa, nós vamos fazer um breve estudo sobre os diferentes métodos de pesquisa que podem ser tratados no âmbito da metodologia científica em geral e, particularmente, nas pesquisas voltadas para a área de educação e comunicação. A primeira questão que eu gostaria de ressaltar é sobre uma classificação que nós podemos fazer das pesquisas na área de educação. Quando nós falamos de pesquisa pedagógica, por exemplo, é preciso localizá-la dentro deste grande contexto que é a área de educação. Basicamente, nós podemos afirmar que a área de educação está subdividida em duas grandes áreas. Uma área que chamamos Fundamentos da Educação, que envolve as disciplinas ou as matérias relativas à filosofia da educação, história da educação, psicologia da educação, a própria pesquisa educacional e também políticas educacionais. Outra área é a área de metodologia de ensino. Esta área abrange as disciplinas da área de didática, de prática de ensino, de metodologia das diversas disciplinas e as questões relativas às abordagens dentro da sala de aula na prática cotidiana do processo ensino-aprendizagem. Uma outra questão que vale a pena ser abordada é a questão da constituição dos métodos. Quando nós estamos falando em pesquisas voltadas para a área de ciências sociais, nós estamos querendo dizer que há diferentes modalidades de pesquisa proporcionadas pelo próprio desenvolvimento da ciência. Nós temos que ter clareza que a ciência, ela, na sua versão moderna, ela é um empreendimento desenvolvido pelos homens, sobretudo a partir do século XVI. Desde o nascimento da filosofia, com os gregos antigos, quando a questão da razão ela tomou conta desse empreendimento de pensamento, quase todas as áreas eram absorvidas pela filosofia. E no seu processo de desenvolvimento, estas diferentes áreas que envolvia tanto a parte de conhecimento da natureza, como a parte do homem e as suas diversas expressões, ela continuou sendo parte da filosofia até o século XV. Talvez a única área que tenha se desmembrado um pouco antes desse grande corpo de conhecimento chamado filosofia seja a teologia. Mas a partir do Renascimento e com o surgimento de novas demandas proporcionadas pelo capitalismo nascente, a ciência teve um papel importante nesse processo. E ela começou um grande processo de especialização. Então, separou-se desse grande eixo a mecânica, a física, a matemática, e esse foi um processo crescente e gradativo de fragmentação da ciência. As chamadas ciências humanas, elas passam a se constituir enquanto ciências independentes somente a partir do século XIX. Né? Então, se nós temos esse amplo processo de fragmentação da ciência, ao longo dessa trajetória histórica, desenvolveu-se métodos diferentes de conhecimento da realidade que nos circunda. Nós podemos dizer que estamos diante de dois grandes segmentos da ciência. Um que podemos chamar de ciências exatas e naturais e outro de ciências humanas ou ciências sociais. Cada um dessas ciências desenvolver métodos específicos
para o desenvolvimento de suas pesquisas. O método das ciências exatas, que convencionou-se chamar de método científico e que muitas vezes também recebe essa denominação na própria área de ciências humanas, ela tem características específicas. A primeira grande característica é que é um método que desenvolve todos os procedimentos a partir de uma linguagem matemática. Nós temos como exemplos um método dedutivo, um método experimental. Dentro deste método, nós temos, além desta característica de expressão em linguagem matemática, a preocupação com a exatidão. Outra característica é cercar todas as variáveis que podem interferir no experimento ou na condução daquele processo de pesquisa. Portanto, a gente pode concluir que, se tratando do método das ciências exatas, eles são métodos que procuram, à medida que chega a um resultado matemático, eles não aceitam nenhum resíduo, nada pode ficar de fora dos resultados desta pesquisa. Se tomarmos como exemplo a ideia de que o calor dilata os corpos ou os metais, então nós vamos entender que calor é expresso em temperatura, portanto matemática, e também que os metais podem ser expressos, a sua dilatação em centímetros. E essa expressão é uma expressão essencialmente matemática que não deixa nenhum vestígio, nenhum resíduo para ser rediscutido. Já os métodos da área de ciências humanas, como o método da fenomenologia ou o método dialético, são métodos que estão preocupados com a natureza social e histórica dos fenômenos. Portanto, ao selecionar um objeto de pesquisa, ao se definir os objetivos que se quer alcançar com este procedimento, entender de onde se inicia esse processo, como ele se desenvolve, levantar as suas contradições, são características que permeiam esses métodos das ciências humanas. Dentro desses métodos, diferentemente do método das exatas, nós podemos dizer que há resíduos. Nas ciências humanas, nós não chegamos a uma verdade absoluta. As verdades são provisórias. Eu gosto de ilustrar até com uma figura como se constitui, como se desenvolve o processo na área de ciências humanas. O pesquisador ele acaba se comportando como uma espécie de caçador que persegue a sua presa, mas jamais consegue capturá-la. O máximo que ele consegue é ter uma aproximação, e quanto maior essa aproximação, uma maior correção ele terá dos resultados que são obtidos. Mas como a realidade ela é dinâmica, como a realidade ela não pode ser fixada como se faz nos métodos das ciências exatas, então fica praticamente inviável chegar-se a uma verdade absoluta. Por isso dizemos que geralmente na área de ciências humanas nós podemos identificar, através de estudos descritivos ou analíticos, tendências que aqueles fenômenos apresentam, e essas tendências podem ou não se concretizar, dependendo da própria trajetória histórica que a sociedade percorre. Para concluir essas ideias traçadas de maneira bastante preliminar, os alunos podem recorrer à literatura e a todos os recursos que foram apresentados dentro desta unidade de ensino e também complementar com outras leituras na área da metodologia a partir da bibliografia que foi apresentada no plano de ensino. Muito obrigado.